O Cavaleiro de Nemier. Segunda parte, A Ovelha Rebelde, capítulo 1, 11 anos depois. Durante 3 anos, o casal de esposos viveu embalado pela própria felicidade. Um grande amor parecia unir seus corações em elos sacrossantos de fidelidade e mútua compreensão. Contando agora 21 anos, Bertie dir-se-ia esposa apaixonada, ciosa de todos os gestos e instantes do marido. Acompanhava-o ao campo, na fiscalização da herdade, porquanto, apesar de ter sido armado cavaleiro e pertencer à Companhia de Defesa de Steinsburg, Henri não abandonara seus interesses particulares. Cavalgava a seu lado pelas estradas banhadas de sol, ou deslizava pelo gelo em trenós leves, durante competições festivas. Preparava-lhe as armas, cuidadosa de que estivessem bem polidas. E à noite, cantava doces melodias ao cravo a fim de distraí-lo. Henri amava-a e se considerava o homem mais feliz do mundo. Depositava na honradez da esposa a mais sólida confiança, sem se deter na possibilidade de um dia ver derruída a felicidade de que dependia sua própria vida. Antoine Thomas, por sua vez, sabendo-se amado por Bertie antes dos seus esponsais, recolhera-se agora ao mais completo isolamento. Fugira, por assim dizer, do convívio da aldeia, a fim de se conservar afastado dela, evitando possíveis expansões futuras. Dera-se, porém, fervorosamente ao santo cultivo da caridade para com o próximo, socorrendo e aliviando os sofredores do corpo e da alma por toda a parte onde pudesse levar a sua missão de servo do Cristo. Viajava, portanto, frequentemente, e muitas vezes demorava-se meses seguidos, levando suas aulas aos castelos e conventos. Bertie, porém, nas profundezas do coração, sofria a dor de uma saudade constante, e julgando-se esquecida pelo coração que sempre desejara junto do seu, esforçava-se em dedicações sempre maiores em benefício do esposo e da família a que agora pertencia. Um dia, no entanto, inesperado acontecimento veio modificar radicalmente a vida dessas personagens que pareciam assinaladas por um atormentado passado espiritual. O século XVII se foi um período, tal como o XVIII, em que corrupção geral apareceu exorbitar das suas possibilidades de ferir a civilização, foi também ciclo de brilhantismo intelectual. Coube-lhe a honra de trazer em seu bojo grandes vultos do pensamento, poetas, músicos, artistas, pintores, filósofos, escritores, etc., que prepararam ambientes para a descida à terra da fina flor da intelectualidade em geral, que povoou o mundo com a pujança de talentos ainda não superados nos dias atuais. Desde a Renascença, que esse jorro de intelectualidade começara a infiltrar-se na sociedade terrena. Provinham de esferas planetárias mais evoluídas esses adamantinos pensadores que, se pouco traziam de santidade nos refolhos da alma, tanto traziam de belo nas ânsias do coração, para a integração no ideal, que se viram cingidos com auréolas que caberiam a arcanjos. Outros provinham de esferas consagradas à arte, esferas de onde a própria arte é irradiada em inspirações brilhantes para acalentar as asperezas dos mundos, protegendo-os com a afeição do belo, que também consola sofredores e mártires, que reanima os fracos e educa a sensibilidade, e que só não redime almas para o reino de Deus, porque as virtudes do amor se lhe sobrepõem.
outros ainda, fizeram na Terra a sua evolução intelectual através das reencarnações e dos consequentes estágios no além, e fortalecidos sob a bênção da inspiração e da intuição, atingiram a genialidade com um significativo triunfo, sem haverem ainda penetrado as esferas especializadas no gênero. Pelos séculos XVII e XVIII, por toda a Europa seria galante ser artista, ainda que apenas no modo de vestir-se, ser poeta, escritor ou mesmo declamador. Muitos nobres que eram poetas e artistas ocultavam as próprias aptidões sob pseudônimos ou cediam suas produções a verdadeiros artistas. Ia decaindo a cavalaria e os gostos e tendências pessoais, agora mais finos, pendiam para expansões do espírito. O sul da Europa, principalmente, apresentava tal tendência com acentos positivos e a nobreza, então muito frívola, a par da vaidade intransigente em que vivia, habituava-se já ao cultivo do pensamento, ou seja, do espírito. Talvez o fizesse por simples vaidade, pois que, num salão aristocrata desses 2 séculos, seria tão admirável agitar um lenço com elegância para fingir que se assoava, como usar cabelos postiços empoados. Tão elegante aspirar uma pitada de rapé perfumado a lírio ou a verbena, como sacudir o pó inexistente dos punhos de renda do casaco ou da gravata, também de rendas, e dizer às damas madrigais impertinentes, criados de momento em versos clássicos, e recitar Virgílio, Ovídio ou Dante. Uma filha de Luís XV, o qual reinou na França de 1715 a 1774, seria escritora. Jamais se provara, porém, se a bagagem literária da princesa seria realmente produzida por ela, ou se por algum intelectual assaz, pobre para lhe vender, ou se por um secretário favorito. O que foi certo é que Maria Adelaide passou à posteridade como escritora, e que, por sua época, a notícia bastava para que as demais mulheres, nobres ou não, também se portassem como escritoras. A pintura, os grandes poemas, o teatro em verso, o canto em todas as modalidades de arte obtiveram consagração já nos séculos XVII e XVIII. Às vésperas da descida ao planeta da chamada falange brilhante de inesquecíveis artistas e pensadores cujo gênio os imortalizaria na Terra. Ora, quando o barão Frederic deixara Flandres para se restabelecer na Alemanha, seu filho Luís desejara prosseguir no aprendizado das belas letras e das artes, iniciado com o padre Tom em sua aldeia, e tomara naquele país insignes mestres da época. Enquanto seu pai permanecia em tratamento no convento, o filho dedicava-se a sérios estudos, passando depois para a Holanda, onde contava aperfeiçoar-se em pintura. Não obtendo, porém, melhoras para a saúde, o barão Frederic deixara a Alemanha e se refugiara no sul da França, naquela Touraine, local aprazível denominado Jardim da França. Mas o mal que o torturava, a tuberculose, prosseguia, devastando suas forças, e fora em vão que procurara novos médicos e clima suave. Dentro de pouco tempo, o viúvo de Claire de Somerville entregava a alma a Deus, deixando o filho inconsolável, ainda estudando na Holanda. Luís atingira então os 21 anos e reconhecera-se completamente arruinado de finanças, sendo preciso agora trabalhar para poder subsistir. O patrimônio paterno, as terras e o castelo de Steinburg, hipotecado aos primos de Somerville, fora perdido,
dado que a hipoteca não pudera ser levantada. Luís vira-se, pois, desamparado, sem recursos para poder manter a vida brilhante da aristocracia da época. Essa fora a razão de Padre Rômulo não mais receber pelo Natal as notícias do barão e de seu filho, nem a mesada anual devida a Bertie. Por que não sentisse atrativos para a carreira das armas e da política, procurou refúgio junto a um primo paterno que era religioso e habitava um convento da Holanda. A sombra dessa proteção esclarecida tornara-se, além de bom religioso, bastante culto em letras, tendo concluído os estudos de pintura e aperfeiçoado os conhecimentos de ordem geral. Urgia, porém, cuidar da própria vida e deixar o convento, já que não desejava seguir a vida religiosa. Heloise Frederic, então, iniciou vida artística profissional, com muitos intelectuais da época. Mas não esquecera a linda prima Bertie e dizia consigo mesmo como em oração diária. Entregue a Padre Rômulo e aos Lumières, Bertie estará devidamente amparada, melhor do que com os próprios Somerville, que não a estimam. Sei que venho sendo ingrato e displicente, deixando de buscar notícias suas e reavê-la para junto de mim, conforme promessa feita à minha mãe. Porém, que fazer se minha condição é precária e necessito algo tentar para o futuro? Sou eu agora o seu tutor por morte de meu pai. Ela prometeu esperar o meu regresso a fim de nos casarmos. Estou certo de que esperará. Irei buscá-la pelo Natal. No entanto, os impedimentos acumulavam-se. Luís deixava de seguir naquele Natal. De Nuremberg ou de Amsterdã às Flandres, o trajeto seria penoso e dispendioso. E assim sendo, 11 anos se passaram de ausência entre ele e Bertie. Entretanto, ele conhecera na Holanda o conde Ferdinando de Gors, nobre flamengo de origem alemã. Declarando-se grande admirador da intelectualidade, como era de uso os nobres afetarem a fim de observarem a moda corrente, Ferdinando de Gors, conde de Pracontal, conquanto fosse homem de armas, desejou acentuar a particularidade, também em moda, protegendo um artista pobre. Fez-se então amigo e protetor de Luís de Steinburg, auxiliando-o a impor-se à sociedade pelo próprio talento, convidou-o a regressar a Flandres em sua companhia, onde, em Bruges, possuía o velho castelo da família e tornara-se seu secretário particular. Ferdinando era rico, poderoso, pródigo e serviçal para com os amigos. Tornara-se paternal para com todos eles aos seus 40 anos bem vividos. Era solteiro e dado a conquistas amorosas. E Luís, compreendendo as vantagens de tal aliança, aqueceu facilmente a proposta. E dentro em pouco, instalou-se em Bruges ao lado do generoso protetor de sua família, disposto a trabalhar leal e honradamente. Seus desempenhos eram importantes para a época ociosa de então. Organizar festas no palácio do nobre Pracontal, escrever poemas, discursos e madrigais para seu protetor dizer quando necessário, pintar retratos, restaurar pinturas interiores, aprimorando o estilo desta ou daquela peça. E a todos cativava pela distinção das maneiras e a delicadeza do trato, tornando-se ainda admirado pelo talento que imprimia à sua arte poética e aos seus quadros. Não obstante, Luís não era afeiçoado aos exercícios de esgrima, e tal falha na sua educação oprimia-o profundamente, levando-o a retrair-se dos ambientes em que as armas fossem preferidas, ao teatro ou aos poemas. Manejava mal o florete e aborrecia,
a espada, declarando que jamais conseguiria méritos na esgrima. Ferdinand era ou se fazia de bonachão a fim de parecer excêntrico. Ria-se do amigo sem constrangimento à mesa ou nos salões, observando o almoço artista que, sendo como se via, admirado pelas mulheres como homens e artista que era, seria de bom aviso aperfeiçoar-se no manejo do florete, visto que, possivelmente, um dia ver-se-ia desafiado por algum rival para o duelo, e como nobre, não se poderia esquivar a um encontro dessa natureza, se desejasse continuar honrado com a consideração dos seus pares da nobreza. Por isso mesmo, Ferdinand, hábil esgrimista, conhecedor de todos os segredos de golpes de espada e de florete, lecionava esgrima ao delicado Luís Frederic, que, no mau agrado seu, procurava aprender o melhor possível. Alguns poucos meses após a chegada a Bruges, Luís confessou ao conde que desejava licença para visitar a terra natal e partiu para a aldeia de Steinsburg. E assim foi que, por um belo dia de sol, quando o céu se engalanava de azul e as flores sorriam nos prados, jubilosos pelas dádivas da primavera, que voltava, as belas montanhas de granito coroadas de neve viram surgir por entre os arbustos redivivos do caminho uma galante carruagem com as armas de Ferdinando de Goes, puxada por 3 cavalos. Depois de 11 anos de ausência, pisava novamente a terra onde nascera o pobre filho de Claire de Somerville, Steinsburg. Trêmulo de gratas emoções, sorrindo às paisagens que lhe recordavam a infância feliz ao lado de seus pais, de seu colasso Henri Nomies e de sua linda e mimosa prima Berthe, a quem jamais esquecera e a quem procurava agora, disposto a cumprir a promessa de matrimônio firmada na infância.